noite. Cumprimento é o pastor Robson. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero trazer um vídeo para vocês nesta noite, né? Quero agradecer a companhia de todos que estão comigo online nesta noite. Também está, né, assistindo, né, mais um vídeo nesta noite, né? Aqueles que estão, né, acompanhando nós pela live aqui nesta noite. Irmãos, eu quero trazer, né, esse vídeo a respeito, né, dessa nova crise que está acontecendo, do que está acontecendo a respeito desse novo vírus que está se espalhando, né, pelo nosso Brasil e está causando muita polêmica, irmãos, né? E eu quero trazer uma palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 24 de Mateus, e versículo 1 em diante. Nessa noite vai falar muito a respeito desse novo vírus e do que está acontecendo, irmãos, aqui na Terra, né? Então nós vamos, né, estar aqui com vocês, acompanhando e trazendo esta mensagem, né, novo do que está acontecendo bíblico. A Bíblia vos fala lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, profético e o princípio de dores, irmãos. A Bíblia vem falando desta maneira e nos alertando isso já faz algum tempo. E o que eu venho trazer para vocês é conteúdo de cumprimento das Escrituras há milhares de anos atrás. E o Senhor só vinha alertar sobre o que viria e o que ia acontecer sobre a terra. E a minha Bíblia fala, e a tua Bíblia também vai dizer desta maneira: tendo Jesus saindo do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele e lhe mostraram as edificações do templo. Ele lhe disse: não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, nem que tudo seja derrubado. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular, dizendo: diz-nos quando essas coisas irão acontecer, e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Aí, irmãos, Jesus lhe respondeu com muito cuidado, e disse desta maneira: para que ninguém vos tenha cautela, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu. Aí diz assim: ouvireis de falar de rumores de guerra, e não fiqueis alarmados, pois é necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Porque nação se levantará contra nação, e terremotos em vários lugares. Aí a Bíblia diz desta maneira: então sereis entregue à tortura, e vos matarão e todas as nações por causa do meu nome. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, a fé de muitos e o amor de muitos se esfriaria. Também surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho de todas as nações, e então verá o fim. Irmãos, o que eu quero falar com vocês aqui nesta noite a respeito desta palavra, a respeito do que está acontecendo, a polêmica que está surgindo, né, e afetando vários países e várias cidades, né, até mesmo aqui no Brasil, está afetando muitas cidades, já chegou aqui na região do Paraná, né? É uma polêmica a respeito de um vírus por nome coronavírus. É um vírus que está espalhando medo, terror, está espalhando calamidade entre meio às nações, entre meio aos povos, né? E o povo está muito assustado, irmãos. Mas isso o Senhor vos alertou lá atrás, e vem alertando usando profetas, vaso, a ação que viria sobre a terra. Em oração o Senhor falava comigo,
a respeito de muitas coisas que viria a acontecer antes de sua vinda. E o Senhor falava a respeito também, irmãos, sobre muitas enfermidades que estão sobre a terra. O Senhor falava de maneira. Ele dizia que haveria cura para o câncer, haveria cura para a AIDS, mas não haveria cura, irmãos, para as doenças que estariam por vir nesses últimos dias. O que eu venho trazer a respeito a vocês desta palavra é para alertar vocês sobre estaremos de tribulações aqui. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu estava assistindo alguns vídeos a respeito de alguns pregadores alertando sobre um arrebatamento que haveria agora neste ano de 2000. Eu venho dizer aqui, vai haver um arrebatamento sim, o Senhor vai vir arrebatar sim uma igreja. Mas a respeito deste arrebatamento, irmãos, eu quero explicar para vocês o que irá acontecer na verdade. O Senhor me toma em visão pela madrugada e fala desta maneira: alerta meu povo, filho, que o arrebatamento que eu irei fazer agora nesta tribulação que virá sobre a terra, será a respeito de um arrebatamento de alma e não um arrebatamento, irmãos, de carne. O povo está esperando um arrebatamento de carne, mas o povo ainda não está preparado para ser arrebatado com Cristo. A carne não está preparada para ser arrebatada com Cristo. Irmãos, há muita calamidade na terra, há muito pecado na terra. O homem ele tem praticado coisas iníquas aos olhos do Senhor. E o homem tem manchado, irmãos, a carne. O homem tem feito com que a carne dele seja, irmãos, impura diante dos olhos do Senhor. Aí a pergunta é: pastor, me diga uma coisa. Então esse arrebatamento que o Senhor vem nos falar nessa noite será um arrebatamento só de alma e de espírito? Sim, irmãos. Haverá sim um arrebatamento de alma e de espírito, pois o Senhor, através de muitas enfermidades, fora essa que está causando essa polêmica aqui em muitos países, mais enfermidades ainda, irmãos. E através dessas enfermidades, esse ano de 2020, que é o ano que está se iniciando ainda, está no começo, haverá sim muitas mortes. E através dessas mortes, irmãos, haverá sim muitos arrebatamentos, mas de alma e de espírito. Pois o Senhor virá buscar, irmãos, aqueles que estão preparados. Mas sim, irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar a respeito deste arrebatamento, que está surgindo comentários que neste ano o Senhor vai vir e vai arrebatar uma igreja. Vai vir e vai arrebatar o seu povo. Então eu vou dizer para vocês nessa noite, irmãos, o Senhor sim vai vir. Ele vai arrebatar sim a igreja, mas ainda não é tempo dele arrebatar uma igreja, pois a igreja não está santificada conforme ele quer. Então sim, ele vai permitir várias enfermidades sim, irmãos, nesses últimos dias, para arrebatar o corpo, para arrebatar a alma e o espírito. E o corpo sim ficará, pois não está preparado. Pois o corpo não está santificado totalmente como o Senhor quer. Como que o Senhor vai vir buscar uma igreja, certo? Que está em adultério, que está em fornicação, que está, irmãos, praticando coisas iníquas aos olhos do Senhor. O Senhor não virá buscar uma igreja, irmãos, certo? Enquanto estiver no pecado, enquanto estiver na calamidade, irmãos. O Senhor sim vai vir arrebatar a alma e o espírito, e a carne voltará ao pó, o espírito voltará a Deus. E nesta grande tribulação, irmãos, através dessa palavra que eu estou trazendo para vocês nessa noite, através dessa tribulação, haverá muitos irmãos que reclamarão, haverá muitos irmãos que murmurarão contra o Senhor, haverá muitos irmãos dentro da igreja que vai olhar e vai dizer: o Senhor esqueceu de nós. Pois o Senhor, como que Deus permite vir enfermidades
aonde o homem tentará encontrar curas para elas, mas não conseguirá, irmãos, pois a ciência não conseguirá ir além dos mistérios de Deus. Eu venho dizer para vocês nessa noite, irmãos, há organizações secretas. Há, irmãos, muitas organizações secretas, irmão, através deste novo vírus que está sendo espalhado pelo mundo inteiro. Aí nós estamos falando de organizações secretas, irmãos, sobre um levante de um grande homem que neste ano de 2020 se manifestará, que será o suposto chamado anticristo. Então esse vai vir e vai abrir o caminho, irmãos, para o homem da calamidade, para o homem do pecado. O homem que fará, irmãos, coisas ao olhar humano, que até mesmo o fogo descerá do céu ao olhar de muitos. Fará muitos prodígios, irmãos, pois ele terá autoridade. Ele terá um nome de renovo e o povo adorará este homem como se fosse um Deus. Mas eu venho trazer esta mensagem para vocês, direcionado pelo Senhor. Eu venho trazer e esclarecer para vocês, irmãos, sobre alguns vídeos que está rolando sobre a internet. Alguns vídeos, irmãos, que o povo está pensando em um arrebatamento de uma igreja que ainda não está preparada. Um arrebatamento de uma igreja que ainda não está santificada. Eu venho, irmãos, escutando alguns vídeos e algumas pregações onde eu vejo pastores falando que o Senhor só quer teu coração. Que o Senhor não almeja, irmãos, em ter você como uma santidade. E que o Senhor não almeja com que teu corpo seja santo. Eu só venho escutando, irmãos, que pregações falando a respeito que o Senhor só quer o coração. Agora nós vamos lá para o livro de Êxodo, irmão. Capítulo 20, versículo 1 de Êxodo, irmãos. Aonde o Senhor vem a falar a primeira vez com Moisés e vem a declarar uma lei sobre aquele povo. O povo que o Senhor ordenou resgatar do Egito lá atrás, das mãos de Faraó. Aí nós vemos, irmãos, por dentro da palavra, que o Senhor ordena a Moisés, ordenando Moisés, irmãos, pregar sobre a nova lei, sobre os 10 mandamentos, para estabelecer, irmão, uma ordem entre o povo, para que o povo conheça que só existe um Deus e não existe outro além dele. Aí eu venho esclarecer para vocês uma coisa, irmãos. Saindo do tempo de Moisés, do Velho Testamento, entrando para o Novo Testamento, nós estamos escutando um tipo de evangelho, irmãos, pagão nesses últimos dias. Um tipo de evangelho, irmãos, que o povo ouve e que o povo pratica em acreditar que o Senhor só quer o coração. Que Jesus só quer o coração do homem, só quer o coração da mulher. Tu pode beber, tu pode fumar, tu pode praticar adultério, tu pode praticar fornicação. Tu pode continuar, irmãos, utilizando argolas, brincos, correntes, pulseiras, que o Senhor só quer o coração. Agora me diga uma coisa. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Se o Senhor estabelece uma lei naquele tempo a Moisés, e ordena a Moisés passar os 10 mandamentos ao povo, onde não tinha, irmãos, onde não tinha regras, onde não tinha respeito entre eles, não tinha, irmãos, um fortalecimento, um caminho para guiar eles, para tirar eles da escuridão. Aí vem o Senhor e ordena a Moisés e diz assim: Moisés, estabeleça a minha ordem no meio do povo. Estabeleça os meus mandamentos e ordena eles a praticarem. Aí o Senhor vem e ordena eles a praticarem e mostra para eles que só existe um Deus, só existe um caminho. Aí nós saindo do Velho Testamento, entrando para o Novo Testamento, no livro de Mateus capítulo 5, versículo 17, irmãos, o Senhor vem para estabelecer a lei que ele pregou lá atrás, usando a boca de Moisés. Ele vem e fala desta maneira: não cuides que vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim abigorar a lei. Eu vim fazer com que a lei seja cumprida. Passe o céu e a terra, mas nem um tio e nem um jota se omitirá, sem que tudo o que está na lei seja cumprida. Agora nós vamos, nesta noite, ter uma reflexão. Nós vamos, nesta noite, irmãos, ter uma
reflexão e ter um entendimento junto com as Escrituras, através do Espírito, através do... Eu venho nesta noite esclarecer para vocês uma coisa, irmãos. Tudo isso que está acontecendo, essa polêmica mundial que está acontecendo, através desta doença que está causando muita polêmica, muito medo sobre a população. Aí eu venho esclarecer para vocês nessa noite uma coisa, irmãos. O povo tem deixado, irmãos, o povo tem deixado de cumprir a lei. O povo tem deixado de obedecer a lei. Aí, deixando de obedecer a lei, irmãos, o que acontece? Acontece, irmãos, epidemias neste mundo que está acontecendo aí, calamidade. O Senhor permite, irmãos, vir várias enfermidades sobre a terra. E nesses últimos dias haverá enfermidades que, ao olho da ciência, será inútil o trabalho deles, irmãos, pois eles não conseguirão, irmãos, eles não conseguirão encontrar cura, pois a enfermidade virá da parte do Senhor. O Senhor permitirá pelo quê? Pela desobediência do povo. O Senhor permitirá, irmãos, pela desobediência. Porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, irmãos, as bênçãos decorrentes à obediência. E também no versículo 15 em diante diz, as maldições decorrentes à desobediência. Portanto, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, virá sobre ti todas essas bênçãos e vos alcançarão a ti. Bendito serás ao entrar, bendito ao saíres. Mas também no versículo 15, o Senhor vem e faz uma reflexão para que o povo entenda. Porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, virá sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás ao entrar e maldito serás ao sair por desobediência. Aí nós vamos lá para o tempo, irmãos, que o nosso mestre, o nosso Deus, nosso Salvador, chamado Jesus Cristo, andou na terra. Deus vem, irmãos, se manifesta em carne, anda no meio de nós, mas ele vem para estabelecer a lei. Porque se Jesus viesse e quebrasse a lei, Jesus teria duas palavras. Deus teria duas palavras, irmãos, e Deus não tem duas palavras, Deus só tem uma palavra. E a Bíblia diz que quando o Senhor ordena, a palavra de rei não volta atrás, irmãos, porque quando o Senhor ordena uma vez, não tem volta. O Senhor ordenando Moisés lá atrás estabelecer a lei. Irmãos, o Senhor ordena Moisés, estabelece a lei, alguns obedecem, outros não obedecem, alguns morrem. E aqueles que obedecem, o Senhor leva à terra prometida, porque obedeceram, praticaram a justiça diante dos olhos do Senhor. Mas aqueles que não obedeceram, irmãos, descem até a sepultura. Pois o que? Pois desobedeceram uma ordem. E chegando no Novo Testamento, o Senhor vem e estabelece essa lei. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a lei. Se vocês lerem as Escrituras Sagradas e pedir entendimento para o Senhor, Jesus vem para estabelecer a lei na terra. No tempo de Moisés, se o homem fosse pegado adultério, a mulher adultéria era morto a pedrada, certo? Por adulterar. No tempo, irmãos, de Jesus, só de você olhar para uma mulher com o teu coração impuro, você já cometeu adultério, já cometeu pecado. Jesus, ele veio estabelecer uma lei. Ele veio cumprir a lei, certo? Que ele ordenou lá atrás na boca de Moisés. Mas o povo não tem dado ouvido, irmãos. O povo não tem dado ouvido, o povo não tem escutado. Porque, irmãos, para juntar multidões dentro de templos, para juntar multidões de pessoas dentro de templos, irmão, dentro de casas de orações, certo? Alguns homens, pregadores da palavra, eles deixam, irmãos, certo? Eles deixam de pregar a verdade. Eles deixam de praticar a verdade. Eles deixam de alertar e abrir o olho do povo, irmãos, porque quer a igreja cheia, porque quer os templos cheios, porque a minha igreja é maior do que a outra, porque, certo, eu vou competir com aquele pastor, eu vou competir com o outro, certo? E nisso, irmãos, acabam agradando o homem e desagradando o Criador. Eles agradam a criatura, irmãos, e o Criador que criou a criatura, eles deixam de lado.
A Bíblia diz que mais vale a gente obedecer do que a gente sacrificar, irmãos. E o que está acontecendo? Não adianta nada, irmãos, eu ir lá para o monte, ficar 5, 6, 7 horas em oração, amanhecer orando, ficando 1, 2 semanas em jejum e oração, e eu não praticar a lei santa do Senhor. Não adianta nada. Deixo de praticar um mandamento que o Senhor ordena para agradar os olhos do homem. Não adianta nada. A Bíblia diz que mais vale a gente obedecer do que a gente sacrificar, então obedeça, irmãos. A maioria das coisas que está acontecendo nesses últimos dias é por falta de desobediência. Por conheceres o caminho da verdade, certo? O homem tem se corrompido. Ah, mas eu não vou pregar a respeito dos 10 mandamentos dentro da igreja. Se eu falar para a irmãzinha que pintura é proibido, se eu falar para a irmãzinha que pintura não é agradável aos olhos do Senhor, a irmãzinha vai sair da igreja. Ah, mas se eu falar para o irmão lá, que beber não é pecado, que fumar não é pecado, o irmão continua na igreja. E nisso, irmãos, a quantidade de pessoa vai crescendo entre tempos. E o caminho da verdade, ela está sendo o quê, irmãos? Ela está sendo, irmãos, destruída pelas atitudes humanas. E o Senhor, Ele tem, irmãos, cuidado contigo, Ele tem cuidado comigo, porque Ele nos fez em mais semelhança dEle. Mas assim como o nosso pai e nossa mãe terrestre, irmãos, desde pequeno Ele dá uma ordem para nós, Ele vos ensina o caminho certo e o caminho errado. E quando o pai e a mãe dão uma ordem para o filho vai lá e lava a louça, e o filho não vai, o pai fica triste. Quando a mãe dá uma ordem, o filho vai lá e faz tal coisa para a mãe, e o filho não faz, a mãe fica triste. Aí vem o filho e pede algo para a mãe deixa o filho de castigo e não alcança na hora que o filho quer. Por quê, irmãos? Porque desobedeceu uma ordem que o pai e a mãe deu. Assim somos nós na presença de Cristo. Assim somos nós na presença de Jesus, irmãos. Quanto mais desobediência haver na terra, irmãos, menos o Senhor opera milagre. Menos, irmão, nossas orações serão correspondidas. Não adianta nada, irmãos, nós se juntar, milhões e milhões, irmãos, de brasileiros, ou até mesmo irmãos estrangeiros, irmãos de alguns países, se juntar de joelho no chão, orando, irmãos, clamando. Nós podemos orar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e a resposta demorar a vir, por quê, irmãos? Porque falta obediência. Porque falta, irmãos, obediência com a lei santa do Senhor. O homem está transgredindo a lei. Ah, irmãos, se eu pregar rígido dentro da igreja, o irmãozinho vai sair da igreja. Mas ele vai sair consciente da igreja com aquela palavra que você pregou. E se ele for ler a Bíblia, irmãos, depois que ele sair da igreja, ele vai ver que não foi você que pregou, foi a Bíblia que falou. E a Bíblia é a boca de Deus, e a Bíblia não muda. Irmãos, eu quero que você preste bem atenção. Nessa noite, através dessa live ao vivo, eu quero que possa chegar ao coração de muitas pessoas, a reflexão de muitas pessoas do que está por vir, irmãos, aqui na terra. Jesus vem no Novo Testamento e ele estabelece, irmãos, a lei. Jesus vem, irmãos, e ele estabelece a lei. Ele faz com que a lei seja cumprida através das atitudes dele. Jesus nunca adulterou, Jesus nunca, irmãos, roubou, Jesus nunca julgou ninguém, Jesus nunca pecou, irmãos, Jesus nunca falou mal da vida dos outros, Jesus nunca se levantou, irmãos, contra os outros. Por mais que Jesus tinha sabedoria, tinha entendimento, mas Jesus nunca, irmãos, falou, irmãos, mal de ninguém. Irmãos, Jesus nunca fofocou da vida de ninguém. Irmão, Jesus não cometeu coisas abomináveis quando ele andava na terra. Então ele veio cumprir a lei, ele veio dar exemplo da lei. Aí a pergunta é, irmãos, se Jesus veio cumprir a lei, veio estabelecer a lei na terra, e a Bíblia diz, e o Senhor Jesus nos alerta e diz desta maneira, sede santo porque eu fui santo. E se ele diz desta maneira, sede santo porque eu fui santo, significa que ele veio dar um exemplo, ele se manifesta em carne. Ele passa tudo o que nós estamos passando, irmãos.
ele passou fome, ele passou frio, ele passou dificuldade, murmuraram contra eles, irmãos, blasfemaram contra ele, açoitaram ele, ele sentiu dor. Jesus sentiu tristeza, irmãos. A carne dele sentiu fraqueza, irmãos, porque ele foi, no momento que ele estava lá em quarentena, em jejum e oração, sua carne sentiu fome, sentiu fraqueza, irmãos. Mas mesmo assim o Senhor não deixou de transgredir a lei, porque ele veio estabelecer a lei na terra. Agora a pergunta é, irmãos, não, mas perfeito é só Jesus. O único perfeito só foi Jesus. Irmãos, eu concordo com você. O único perfeito só foi o nosso Senhor Jesus, mas ele deu o exemplo e ele nos falou: sei de santo porque eu fui santo. E se ele falou sei de santo porque eu fui santo, significa que você consegue se você obedecer a lei. Você consegue se você andar na lei. Você consegue sem transgredir a lei, porque Jesus andou como homem na terra. O próprio Deus desce na terra, se manifesta como homem na terra e nunca pecou. Aí Deus faz você em mais semelhança dele. Aí você comete adultério, comete fornicação, certo? Aí você peca, transgride a lei, porque você escuta por aí alguns boatos, irmãos, de algumas pregações dizendo que Jesus só quer o coração. E daí agora no ano de 2020 vem você e me diz assim que o Senhor vai vir arrebatar uma igreja. Agora eu venho dizer para você uma coisa, irmãos de Deus. Como que o Senhor vai vir arrebatar uma igreja que não está santificada, que não está preparada, que sua carne ainda está no pecado, irmãos, da avareza, está no pecado, irmãos, do adultério, está no pecado, irmãos, da fornicação, está no pecado, irmãos, da transgressão da lei? Como que o Senhor vai vir arrebatar uma igreja, uma carne que ainda está impura diante dos seus olhos? O Senhor vai vir arrebatar sim, o primeiro arrebatamento vai haver sim, mas o primeiro arrebatamento vai haver de alma e de espírito. Depois que o Senhor ordenar essas doenças, que não é só essa que está por vir no Brasil e no mundo inteiro, não. Não é só essa que o Senhor vai permitir com que faça com que muitas pessoas morram, não. Não é só essa que o Senhor vai permitir, não, irmãos. Enquanto houver desobediência, o Senhor vai fazer com que o ser humano sinta na pele, até que o ser humano reconheça que ele está no erro, reconheça que ele está transgredindo a lei santa do Senhor. Irmãos, mas os 10 mandamentos ficou lá no passado. Eu já escutei muitos pregadores falar isso, irmão. Eu já escutei muitos pastores de nome dizer desta maneira: os 10 mandamentos ficou lá no passado, o tempo da lei ficou lá no passado, agora nós estamos no tempo da graça. Agora nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça, irmãos, então quer dizer que eu posso matar, eu posso adulterar, quer dizer que eu posso beber, eu posso fumar, irmãos, e se Jesus quiser, ele pode me arrebatar agora? Negativo, irmãos. Isso é ilusão, ou isso é falta de entendimento daquele que lê a Bíblia. Porque se você ler lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que Jesus não veio transgredir a lei, não. Jesus veio fazer com que a lei seja cumprida, seja estabelecida na terra. E como que vem você e vem dizer desta maneira, tentando mudar a lei, dizendo que Jesus só quer o coração, irmãos, por favor. Lá em cima não tem nenhum açougue, irmãos. Lá em cima no reino celestial não tem nenhum açougue. Jesus Cristo não é açougueiro. Porque se Jesus Cristo fosse açougueiro, irmãos, ele tinha dito desta maneira: eu arrebatarei só teu coração e ficará para trás o restante. Irmão, Jesus não quer só o coração teu, não. Ah, pastor, mas então quer dizer que eu tenho que parar de usar pintura assim, irmãos? A primeira mulher, a Bíblia diz que a primeira mulher que usou pintura lá no passado, a primeira mulher que usou joias lá no passado, a primeira mulher que se vestiu, irmãos, de escarlata, de purpurina lá no passado, o nome dela era Jezebel. A primeira mulher, irmãos, que fazia com que os profetas do Senhor fossem mortos. A primeira mulher que perseguiu Elias, irmãos.
Jezebel foi a primeira mulher, irmãos, que perseguiu os profetas, matou alguns profetas do Senhor e perseguiu Elias. E a Bíblia diz que Jezebel foi a primeira mulher que usava pintura, irmãos, tanto no olho como nos dedos, usava anéis, brincos, correntes. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jezebel morreu, a Bíblia diz que os cães, os cachorros, eles comeram toda a carne de Jezebel, mas porém deixaram só os olhos, aonde estavam pintados, os seus lábios e suas unhas. Nem mesmo os cachorros, irmãos, quiseram. Irmãos, eu venho dizer para vocês algo de dentro da Bíblia. Pastor, mas você não está pregando dentro da Bíblia. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, o conteúdo hoje, é a respeito da obediência. Isso está dentro da Bíblia, sim. Mas vamos lá para o livro de Isaías, irmãos, capítulo 3. Versículo, irmãos, 17 de Isaías. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 3, irmãos, versículo 17. Eu quero ler junto com vocês nesta noite o que o Senhor vem falar conosco. Capítulo 3, versículo 17. Da amada sobre o amado. Da amada para as mulheres. A Bíblia diz desta maneira, irmãos. Capítulo 3, em versículo 7, irmãos. Vende e litera a Salomão, escolotada por 60 guerreiros dos mais valentes de Israel. Agora eu venho para que você entenda nesta noite, irmãos, o que eu irei trazer a respeito da palavra. Eu quero que você que está me acompanhando através da live aí, eu quero que você abra as escrituras comigo. Isaías capítulo 3, irmãos, versículo 17. Vamos ler do versículo 15 em diante, irmãos. A Bíblia diz assim: diz o Senhor dos exércitos, que desejai-vos que esmagais o meu povo, e moeis o rosto do pobre. E o Senhor diz ainda mais, porque as filhas de Sião são arrogantes, andam de pescoço erguido, de nariz empinado, lançando olhares impuros. Olha o que a Bíblia diz aqui, não sou eu não, é a Bíblia. Olhares impuros, e andam de passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. Ou em outras Bíblias, a Bíblia diz assim, cascavelando seus pés. O Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. O Senhor descobrirá sua nudez. E naquele dia o Senhor lhe trará. Ele tirará os ornamentos dos pés, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os turbantes, as pulseiras, as tornozeleiras, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos. Olha o que o Senhor fala aqui. Os turbantes, as pulseiras, olha o que o Senhor diz aqui, os anéis, as joias, os pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos de chales e bolsas, os espelhos e as vestilinhos e os turbantes e os véus. Em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cinto haverá uma corda, em vez de pendentes de calvície. Olha o que o Senhor diz aqui, em vez de penteados haverá calvície, em vez de roupas luxuosas, cintos de pano e de saco, e queimadura em vez de beleza. Olha o que o Senhor está falando aqui, irmãos. O Senhor vem nos alertar a respeito de sua lei. Não há mais tempo, irmãos, para nós acreditarmos que Jesus só quer o coração, não. Há tempo de nós se preparar. Tu quer ser arrebatado, vaso? Tu quer ser arrebatado, varão? Tu quer ser arrebatado, varoa? Tu quer ser arrebatado, pastor, missionário, missionária? Então comece a obedecer a lei. Comece a praticar a lei. Haverá sim um arrebatamento depois, sim, aonde o Senhor levará tanto a alma, o espírito e também o corpo. Mas isso, irmãos, depois desta grande tribulação que está por vir, depois desse princípio de dores que já está acontecendo na terra, haverá sim, irmãos. Depois de tudo isso, o Senhor ordenará um profeta. E esse profeta, ele irá, irmãos, ser orientado pela voz do Senhor.
irmãos, levar muitas pessoas até o monte, onde serão refugiados lá dentro da montanha, onde eles vão se refugiar lá dentro das montanhas, por ordem do Senhor. Aí sim, irmãos, lá nas montanhas o Senhor vai alimentar o povo, que nem alimentou no tempo de Moisés, quando Moisés tirou o Egito com pão do céu. O Senhor vai permitir, irmãos, com que a água brote da rocha. O Senhor vai permitir, irmãos, o povo se alimentar só de animais de caça e de frutos, irmãos, que provêm da terra. Alimentos que nasçam da terra. Aí sim lá, nesse tempo, quando chegar esse tempo, aonde o povo do Senhor será direcionado até as montanhas, aí sim, irmãos, quando chegar este tempo, aí lá a igreja vai começar a entrar numa preparação. Aí o corpo vai entrar numa preparação, porque daí a carne vai deixar a vaidade aqui da cidade. A carne vai deixar a vaidade daqui da cidade, irmãos, o bom conforto aqui da cidade. A carne vai deixar, irmãos, a iniquidade aqui da cidade para ter um preparamento lá no campo, lá nas montanhas com Cristo. Aí sim lá, irmãos, a carne vai ser provada, a carne vai ser amassada e santificada, para daí sim haver o arrebatamento de uma noiva santificada pelo Senhor, de uma igreja santificada pelo Senhor. Mas quando chegar este tempo, irmãos, que não está muito longe, quando chegar este tempo que o Senhor levará a igreja dele para as montanhas, quando o Senhor der a ordem ao profeta a pregar e a ordenar que venha buscar a igreja, venha buscar o povo do Senhor, haverá uma separação entre povos e povos. Quando isso acontecer, irmãos, muitos se levantarão nesta terra, irmãos, pregadores, pastores, muitos missionários se levantarão e dirão que isto é mentira, dirão que isto não é verdade, porque muitos estão rendidos e corrompidos, irmãos, pela vaidade, pelo luxo, pelo dinheiro. Muitos irmãos não vão deixar de abandonar a casa porque tem televisores de última geração, tem internet, tem carros de última geração. Não vão deixar o conforto de sua cama, de seu sofá, irmãos, para ir para as montanhas para ter uma preparação com Cristo, para ir para as montanhas para ser santificado por Cristo. Muitos vão dizer, não, isso daí é loucura, esse profeta está ficando louco, este profeta não é de Deus, esse é mais um dos falsos profetas. E a terra vai estar uma calamidade, irmãos, porque vai ser dividido o povo no meio do povo. Aqueles que são do Senhor conhecerão a verdadeira voz do Senhor e subirá até as montanhas para a preparação do corpo, para daí sim haver um arrebatamento santificado de uma igreja pura. Mas enquanto isso, irmãos, o que acontece? Enquanto o Espírito, o Senhor só vai arrebatar a alma e o Espírito, e ainda o Senhor não vai levar a alma, irmãos, até a cidade santa. O Senhor apenas vai recolher o fôlego de vida, o Espírito, o fôlego de vida. Porque a alma ainda vai estar num reservatório preparado e separado ainda da cidade santa. Porque esse reservatório dessas almas, irmãos, vai ser até o dia da vinda do Senhor, para depois sim, quando haver a vinda do Senhor, depois que a igreja for arrebatada lá na montanha, que ela vai ser santificada pelo Senhor. E a cidade aqui vai estar uma grande tribulação. O anticristo vai estar dominando tudo. O homem da iniquidade, o homem da maldade, o homem da mentira, o homem do engano. Aonde ele vai liberar tudo, irmãos, ele vai liberar tudo. Ele vai liberar tudo o que é ante a Bíblia. Tudo o que é ante o Senhor. Ele vai liberar tudo o que o Senhor ordenou. Mas tudo ao contrário. O que o Senhor ordenou, ele vai deixar de lado, irmãos. Aí vai haver novas Bíblias. Aí ele vai liberar casamentos de homem com homem, mulher com mulher. Não haverá muitos nascimentos de criança, pois não haverá mais casamento normal de homem com mulher. Crianças, poucas vão ser nascidas. Aí, irmãos, isso não está muito longe de acontecer.
Isso está muito perto de acontecer, pois algumas enfermidades terríveis da parte do Senhor está sobre a terra já. E eu quero nessa noite, irmãos, que você tenha uma reflexão, que você venha ter um entendimento pela misericórdia de Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Tenha um entendimento dentro da Bíblia. Peça direção para Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 Epístola de João, antes de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 em diante. A Bíblia vem e fala desta maneira: e conhecereis o espírito da verdade e o espírito do erro, do engano. A Bíblia diz desta forma: e todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne, este espírito, porém, provém de Deus. Mas todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, o espírito não provém de Deus. E sim é o espírito do anticristo, que antes havia dito que viria sobre o mundo e já está no mundo. Agora eu venho esclarecer algo de Deus para vocês, irmãos. Deus ordena um anjo descer na terra por nome Gabriel. Esse anjo desce na terra. E o Senhor ordena este anjo chegar até uma mulher por nome Maria. E o Senhor dá uma ordem àquele anjo para santificar o ventre de Maria. Agora eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem, irmãos, que eu venho trazer para você. Nesta mensagem direcionada através da boca do Senhor Jesus Cristo. Eu venho nesta noite revelar para vocês o nome do verdadeiro Deus e vida eterna. Irmãos, até então no passado, o Senhor levantou muitos profetas. Deus levantou, irmãos, muitos homens de autoridade. O Senhor levantou, irmãos, Noé. O Senhor levantou Abraão, levantou Moisés. Mas todos esses homens que o Senhor levantou, o Senhor falava com eles através do trono. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 em diante, sobre o princípio e a criação do mundo. A Bíblia diz que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então significa que Deus era Espírito e Santo lá no começo. Aí o que acontece, irmãos? Deus apenas falava com o homem aqui na terra, com os seus profetas. Seus profetas eram porta-voz de Deus aqui na terra. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Até então, no princípio, Deus era Espírito e Santo. Aí, irmãos, o que acontece? Deus falava com seus porta-voz, as coisas aconteciam. Só que, irmãos, o que acontece? Deus ordena Noé falar sobre o dilúvio e o povo não dá ouvido. Quando o Senhor ordenou, o anjo dele ordenar um casal de cada espécie animal entrar dentro da arca, e o anjo do Senhor desce e sela a porta da arca, o povo bate na arca e diz assim: mas deixa eu entrar, Noé, e a chuva começa a descer. E a chuva desce e logo começa, irmãos, juntar águas de cima com águas de baixo. E ali, irmãos, aquelas almas morrem, aquele povo morre. E aquele povo morrendo, irmãos, eles descem reto ao inferno. E descendo reto ao inferno, irmãos, olha o que acontece. Irmãos, o primeiro céu e a primeira terra é exterminada, é destruída. E o Senhor começa um novo céu e uma nova terra, irmãos, com a geração de Noé. Depois de Noé, irmãos, o Senhor levanta mais alguns profetas. O Senhor levanta Abraão, irmãos. Levantando Abraão na terra, irmãos, como homem santificado, homem de Deus. Irmãos, Sodoma e Gomorra, irmãos, que era a cidade da calamidade, a cidade do pecado, a cidade, irmãos, da perversão. Que é a cidade, irmãos, que a nossa cidade do tempo de agora não está, irmãos, longe da cidade que era no tempo de Sodoma e Gomorra. As cidades daqui da terra não está diferente das cidades do tempo de Sodoma e Gomorra, não. O que tinha em Sodoma e Gomorra está acontecendo nas cidades aqui da terra. O pecado, a iniquidade, davam festas, casavam,
adulteravam. Irmãos, era coisa abominável aos olhos do Senhor, até que o Senhor ordena os anjos descer e exterminar com a cidade. Mas o Senhor, porém, escuta a voz do seu servo justo, Abraão. E o Senhor salva Ló, ordena os anjos tirar Ló de lá, tirar os filhos de Ló de lá e tirar sua esposa. Mas, porém, quando os anjos desceram na terra e começaram a matar as pessoas que estavam lá dentro, o Senhor começava, irmãos, fazer com que chovesse chuva de fogo lá de cima. E a cidade inteira começava a ser destruída. Porém, os anjos olharam para Ló e disseram: não olhem para trás. Porém, a mulher de Ló desobedeceu uma ordem. Olhou para trás e se transforma em estátua de sal. O Senhor extermina com aquela cidade. Sabe para onde? Inferno. Aí, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa, um mistério de Deus nesta noite. Aí, irmãos, Deus levanta Moisés. Moisés tira o povo lá do Egito. Atravessa o mar. Os soldados de Faraó morrem, irmãos, sabe para onde que eles foram? Para o inferno. Aí de Moisés para Josué, de Josué, irmãos, para vários profetas, várias guerras que houve aqui na terra. Sabe para onde que aquelas almas foram? Para o inferno. E nisso Satanás estava alegre, irmãos. Nisso Lúcifer estava muito alegre com isso, pois ele tinha posse das duas chaves, da morte, da vida e do inferno. Da morte, da vida, do livre-arbítrio, do inferno, ele estava com tudo, irmãos, em suas mãos. Mas o Senhor resolve ele mesmo, irmãos, exterminar com a alegria do diabo. Ele resolve terminar, acabar com a festa do diabo. Mas para ele terminar, irmãos, com a festa do diabo, ele precisava descer na terra. Mas para ele descer na terra, ele precisava de um templo santificado, de uma carne santificada, de uma igreja santificada. Ele podia ter descido no corpo, irmãos, de Noé. Mas Noé, ele veio de relação de homem com mulher. Então Noé, irmãos, por mais que fosse um profeta santo, Noé veio do pecado. Ele podia ter descido, irmãos, no corpo de Abraão, mas Abraão também veio do pecado. Abraão foi feito de relação de homem com mulher. Podia ter descido no corpo de Moisés, mas Moisés também, além de ser um homem santificado, escolhido por Deus, porta-voz de Deus, também, irmãos, veio do pecado. Veio de relação de homem com mulher. Mas o Senhor precisava descer na terra, irmãos, e até então ele podia ter descido no corpo de Moisés, porque no princípio, aonde nós acabamos, irmãos, de ler, lá em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então significa que Deus era Espírito e Santo, lá no começo. Significa que Deus não tinha corpo ainda. Mas Deus precisava de um corpo, de uma igreja, de um templo santo para descer na terra. Mas para isso, irmãos, para poder ele descer na terra, ele precisava de um corpo, de um templo. Então, irmãos, Deus em espírito e em verdade, sendo santo, escolhe um dos seus anjos, por nome Gabriel, irmãos. E através dos olhos de Gabriel, o Senhor em espírito e em verdade conseguia ver toda a terra. Gabriel desce sobre a terra e o Senhor ordena a Gabriel chegar, irmãos, ao encontro de uma mulher por nome Maria. A Bíblia diz que Maria, irmãos, ela era virgem, ela era pura, e ela ainda não tinha relação e não tinha concedido, e ainda não tinha feito nada, irmãos, e ainda não tinha relação de homem com mulher, ainda Maria era pura. O ventre de Maria, irmãos, era puro, pois ainda não havia e ainda não tinha nenhuma criança. E a Bíblia diz que quando esse anjo, irmãos, desceu e falou com Maria, a Bíblia diz que ele santificou o ventre de Maria e falou para Maria: Maria, não te assustes em ter esta criança, pois a criança que tu vais conceder no teu ventre não provém do homem, mas sim provém do Espírito Santo de Deus. Olha o mistério de Deus aí, irmãos. Olha o mistério de Deus nesta noite, para que você entenda a palavra e tudo que eu já preguei no começo dessa live.
Olha nesta noite, irmãos, esta mensagem. Aí, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. As pessoas dividem Deus em três. Irmãos, no passado Deus se manifesta com 7 tipos de nomes diferentes. Mas Deus não era 7. Deus não era dividido em 7, não era 7 Deus, só existia um Deus. Ele se manifesta com 7 nomes diferentes. Mas ainda ele continua sendo um. Irmãos, e mesmo Maria vindo de relação de homem com mulher, Maria era pura aos olhos do Senhor porque ainda não tinha relação com homem nenhum. O Senhor santifica o ventre de Maria. E dentro do ventre de Maria o Senhor cria o próprio corpo para ele. O Senhor, ele faz com que o próprio corpo dele seja gerado dentro do ventre de Maria. O próprio templo, a própria igreja santificada dele seja criada dentro do ventre de Maria. Aí, irmãos, o Senhor recebe um título de pai. Ele recebe o nome de pai porque ele gerou a criança dentro do ventre de Maria. Mas não significa que Deus é 3, não, irmãos. Deus, ele recebe o título, o nome de pai porque ele gerou a criança dentro do ventre. A criança, a parte carne, templo, a parte igreja que estava sendo feita dentro do ventre de Maria, ela recebe o nome de filho porque foi gerada por ele, porque foi criada por ele e era menor do que ele. Mas ele continua, irmãos, sendo Deus em espírito, santo e em verdade. Significa que Deus era Espírito e Santo. Mas não significa que Deus é 3. Não significa que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não, irmãos. Eu venho para que você entenda nesta noite a revelação desta palavra através do Senhor Jesus Cristo. Aí, irmãos, depois que o Senhor ordena o anjo descer, santificar o ventre de Maria, ele faz com que o próprio corpo dele seja gerado dentro do ventre de Maria. E antes do corpo dele nascer, o Senhor ordena, irmãos, com que um outro profeta nasça. E esse profeta, por nome João Batista. João Batista era o homem, era o profeta que vinha, irmãos, abrir o caminho para o Messias. Vinha abrir caminho, irmãos, para o Cristo. João Batista, irmãos, pregava muito duro naquele tempo, pois ele veio abrir o caminho. E João Batista pregava com grande autoridade, irmãos, e dizia desta maneira: convertei-vos, raça de víboras, pois o caminho da verdade está próximo. Pois o caminho, a vinda do Messias está próximo. João Batista pregava com grande autoridade, irmãos, naquele tempo. E o que estava dentro de João Batista, irmãos, não era um espírito que nem tem dentro de mim e dentro do homem ou dentro da mulher. Porque João Batista foi santificado por Deus, irmãos, dentro do ventre da sua própria mãe. João Batista foi santificado por Deus dentro do ventre. João Batista foi batizado 2 vezes. Foi batizado pelo poder, certo? Do Espírito de Deus. No começo, dentro do ventre da mãe dele, e depois foi batizado pela água da bolsa que tinha dentro do ventre da mãe dele. Então João Batista recebeu 2 unções, 2 batismos. Mas o que estava dentro de João Batista, irmãos, era o anjo. Era o anjo que pregava com grande autoridade. Então João Batista não era um homem qualquer, não, irmãos. João Batista não era um profeta qualquer, não, irmãos. João Batista era o próprio anjo que prepararia o caminho para a vinda do Messias. E João Batista pregava com grande autoridade, irmãos. E João Batista batizava no batismo do arrependimento. Aí a criança começa a ser gerada dentro do ventre. E logo a criança nasce. E daí logo esta criança, irmãos, ela se torna grande, se torna adulta. E logo esta criança, irmãos, se torna na idade de 30 anos. Já não é mais uma criança, é um homem feito. Logo o corpo de Deus, irmãos, se torna um homem feito. E ele chega até onde João Batista estava, irmãos, batizando. E ele olha para João Batista, irmãos, desta maneira.
João Batista se assusta, irmãos, e diz desta forma: vem tu até mim, eu preciso ir até ti. Jesus olha e diz assim: para que se cumpra a justiça entre os homens. Jesus, de humildade, irmãos, e se curva dentro das águas. Se curvando dentro das águas, irmãos, João Batista batiza Jesus com a água. Mas não porque Jesus tinha pecado, não, irmãos. Não porque a carne de Deus tinha pecado, não, irmãos. Mas sim para dar exemplo entre os homens. E na hora do batismo, Deus dá uma visão para o anjo. Deus dá uma visão para o João Batista, irmãos. E João Batista tem uma visão para ele saber que o que ele estava batizando era o próprio Filho de Deus. Filho porque foi gerado por Deus. Quando João Batista teve a visão da pomba, irmãos, eis que uma voz lá do trono diz assim: eis o meu filho amado. Jesus era o próprio Filho unigênito de Deus. Por quê, irmãos? Por que unigênito? Porque é o único que foi gerado por Deus, sendo Espírito e Santo ainda. O único que foi gerado dentro do ventre de uma mulher. Por isso que Jesus recebeu o nome de Filho do Homem, porque ele veio de dentro do ventre de uma mulher, irmãos. Eu quero que você entenda. É revelação da palavra para você, é alimento espiritual para você nesta noite, para a tua alma. É alimento espiritual para que você se converta nesta noite a Jesus. E naquele momento, irmãos, que João Batista tem a visão da pomba, Deus no princípio é Espírito e Santo. Deus já tem o seu corpo gerado, a sua igreja gerada, o seu templo gerado. Deus desce do seu trono e se manifesta dentro do corpo que ele gerou, dentro da igreja que ele gerou, dentro do templo que ele gerou. E aí sim começa o ministério do Deus manifestado em carne aqui na terra. Aí começa o ministério de Jesus aqui na terra. Aí Jesus, irmãos, vai até o templo, até a sinagoga. E Jesus pega o Torá na mão. E Jesus levantando o Torá e diz desta maneira: a partir de hoje, todas estas escrituras estão cumpridas. Os escribas olham para Jesus e dizem assim: mas quem é este homem para dizer que as escrituras estão cumpridas? Quem é este homem? Com qual autoridade ele tem para dizer que a partir de hoje está tudo se cumprido, está tudo cumprido essa escritura? Expulsa Jesus do templo. E Jesus começa, irmãos. Começa o ministério de Deus aqui na terra. Aí, irmãos, Deus já está manifestado em carne. Aí, irmãos, Deus cura leproso. Aí Jesus dá visão ao cego. Aí Jesus, irmãos, dá, irmãos, de mistério. Olha que mistério, calamante, oneblaia sévia. Aí Jesus levanta, irmãos, homem atrofiado. Aí Jesus endireita, irmãos, homem que nasceu, irmãos, paralítico, atrofiado de todos os ossos. Aí Jesus, irmãos, vai lá e ressuscita Lázaro. Jesus estanca a hemorragia daquela mulher, irmãos, que fazia anos sofrendo. Jesus visita a casa de Jairo, irmãos, ressuscita a filha de Jairo. Olha os milagres, olha os mistérios. Jesus vai até o mar, irmãos, uma grande tempestade, seus discípulos se atormentam. Jesus dá ordem ao vento e ao mar, às águas, para que se acalme. E os homens não entendiam, diziam: mas quem é este homem? E com qual autoridade? E como ele tem tão grande autoridade para fazer o mar se cessar, para fazer o vento se cessar? Mas o povo, irmãos, não conhecia, mesmo vendo os feitos, não conheceram Deus, irmãos, manifestado em carne. A Bíblia diz lá em João, irmãos, capítulo 13. Irmãos, se você ler o livro de João, irmãos, se nós abrir a Santa Escritura do Senhor no livro de João, eu vou abrir com os irmãos aqui nesta noite para que vocês entendam, irmãos, e vejam que esta palavra nesta noite vem diretamente da boca de Deus. Vem diretamente da boca do Senhor. Se você abrir a Bíblia lá em João, irmãos, capítulo, irmãos, de João,
capítulo 14, irmãos, em diante, a Bíblia vem e diz a respeito, irmãos, aonde Jesus veio num sermão explicando aos discípulos quem ele era. Irmãos, então Jesus faz muitos milagres. E os homens queriam entender, os fariseus, os escribas queriam entender quem era Jesus. E Jesus se apresenta a eles, irmãos, como Deus, mas eles não conheceram. Se nós ler a Bíblia lá em João capítulo 14, a Bíblia diz assim, ó, não turbe vosso coração. Jesus no meio de uma palestra, no meio, irmãos, de um discurso, Jesus vem e diz assim, não turbe vosso coração, crentes em Deus, crentes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou para meu pai e vou preparar-vos lugar. E vos... Olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala nesta noite. Vou vos preparar lugar. E se eu vos for preparar lugar, virei outra vez a vós e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejai-vos também. Olha o que Jesus fala. E Tomé questiona Jesus assim, mas não conhecemos, não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Jesus diz assim, ó. Tomé, olha o que Jesus diz assim, ó. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se de fato me conheceis, também conhecereis o meu Pai. Olha Jesus revelando quem ele era. Se de fato me conheceis, conhecereis também meu Pai. E já desde agora o conhecereis e tendes visto. Olha o que Jesus falou. Se de fato me conheceis, também conhece meu Pai. E já desde agora conhecereis e o tendes visto. Então Filipe, irmãos, questiona Jesus. E diz a Jesus, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus responde a Filipe, irmãos. Olha o que Jesus responde. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não tendes me conhecido ainda. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Tu não crê, Filipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Que a palavra que vos falo e que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, e que permanece em mim, é que faz toda a obra. Credes em mim, que eu estou no Pai e Ele em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque estou indo para o Pai. Filipe, creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as vêm de mim, mas vêm do Pai. O Pai que está em mim é que faz toda a obra. Eu quero que você entenda nesta noite, irmão. Até então, no princípio, Deus era Espírito e Santo. Deus escolhe uma moça pura, santifica o ventre da moça, constrói um templo, constrói, irmão, uma igreja, constrói um corpo para ele poder descer em espírito e em verdade dentro do corpo que ele criou. Porque o corpo era santo, a carne era santa, o sangue era santo. E para destruir com a festa do diabo, irmãos, ele precisava ele mesmo se manifestar em carne e descer na terra. Tu já vai entender, irmão, você já vai entender a mensagem nesta noite. Aí Jesus, irmãos, fala sobre a vinda do Filho do Homem. E nisso seus discípulos olham para Jesus assim, mas mestre, me mostra e me diz quando que será a vinda do Filho do Homem. Jesus olha para eles assim, não haverá outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, assim também o Filho do Homem esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus é Filho unigênito porque é o único que foi feito por Deus em espírito e em verdade. Filho porque foi gerado por Deus. Deus se torna Pai porque gerou. Mas não significa que Deus é 3, não, irmãos. Eu quero que você entenda o mistério de Deus nessa noite. Não significa que Deus é 3, não. Deus é Pai porque Ele gerou. Jesus se torna Filho porque foi gerado, mas Ele continua sendo Espírito e Santo. E depois Ele desce dentro do corpo que Ele criou. E depois Ele diz assim, não haverá outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. E Ele se torna Filho do Homem porque foi gerado dentro do ventre de uma mulher.
não terá outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como ele teve 3 dias e 3 noites dentro do ventre de uma baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites dentro do seio da terra. Ele visitará o seio da terra. Aí ele chega no meio, irmãos, na frente de um templo tão grande assim. Os discípulos, vocês estão vendo? E os fariseus e os escribas começam a olhar o que ele estava pregando. Ele diz assim, tu está vendo este templo? E ele diz assim, esse templo em 3 dias, em 3 noites, destruído e será erguido novamente. E os discípulos ficam assustados, os fariseus e os escribas questionam Jesus e dizem assim, mas como? Como que em 3 dias e 3 noites, este templo que durou mais de milhares de anos para ser construído será levantado por este homem? Olha o que acontece, olha o mistério, irmãos. Deus se manifesta em carne, se apresenta aos homens com sinais de poder e autoridade. Cura mudo, dá visão a cego, dá voz a mudo, dá visão a cego. Irmãos, faz surdo escutar, faz paralítico andar. Ressuscita lá, irmãos, o seu amigo Lázaro, depois de 3 dias e 3 noites que ele estava lá dentro da sepultura. Ressuscita Tábita. Irmãos, ele cura a mulher que estava com hemorragia já há muitos anos. Mas o povo não se contenta, os fariseus não se contentam. Por isso que eu digo uma coisa para você, irmãos. Muitas vezes o inimigo teu é o irmão que está dentro da igreja. Porque no lugar do irmão buscar e orar, no lugar do irmão buscar orar e jejuar para que Deus conceda dons espirituais, ele quer derrubar você que conseguiu dons espirituais, conseguiu, irmãos, ter uma intimidade com Deus, porque Deus usa você na pregação, Deus usa você para entregar revelação. Assim era no tempo que Jesus pregava. O homem não se contentava, os fariseus, os escribas não se contentavam, os doutores da lei não se contentavam, porque eles conheciam a lei de Moisés. Mas o próprio Deus que se manifestou em carne para estabelecer a lei, eles não conheceram. Por isso que Jesus falou, tendo olho, seriam cegos, tendo ouvido, seriam surdos, pois viam, mas não conseguiam, irmãos, ter visão espiritual para saber que Deus estava manifestado em carne. Escutavam a palavra, mas não acreditavam. Levam Jesus, irmãos, à cruz do Calvário. Irmãos, depois de tanta tortura, depois de tanta dor, levam Jesus à cruz do Calvário. Jesus, irmãos, no momento que ele estava na cruz do Calvário, irmãos, o seu sangue inocente foi derramado. Irmãos, o seu sangue inocente foi derramado. Jesus, irmãos, a carne, a parte filho chamado carne, olha para cima. E o espírito que estava dentro da carne, que era maior do que a carne, que era o próprio Deus em espírito e em verdade, sobe de novo ao trono. A carne tomba. Quando eles colocam a carne de Jesus dentro do sepulcro, o próprio Deus em espírito e em verdade desce de novo dentro do corpo. Descendo dentro do corpo, irmãos. Olha o que acontece, olha o mistério. O corpo de Jesus desce até o seio da terra, desce até o inferno. E descendo até o inferno, irmãos, sabe o que Jesus foi fazer lá? Jesus, ele foi buscar aquelas almas que morreram lá no tempo de Noé, que morreram no dilúvio sem salvação, porque Jesus ama a criação dele por uma alma. Meu Deus, Jesus, irmãos, deu sua própria vida por milhares de almas. Imagina, irmãos, pelaquela quantidade de alma que estava lá no inferno. Mais vale uma alma, irmãos, do que o mundo inteiro. Irmão, Jesus ama mais uma alma do que o mundo inteiro. Jesus vai e busca aquelas almas que morreram no tempo de Noé sem salvação. Busca aquelas almas que morreram no tempo de Moisés sem salvação. Aquelas almas que morreram, irmãos, na cidade de Sodoma e Gomorra sem salvação. Jesus prega para aquelas almas, converte muitas almas. Fala para Satanás, olha aqui, ó. A partir de hoje terminou tua festa. Me dá aqui a chave do livre-arbítrio, a chave da morte e da vida, que eu estou subindo.
E Jesus sobe, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus desceu no inferno, o inferno estremeceu. Parece que eu consigo contemplar em mistério aqueles demônios, irmãos. Aqueles anjos caídos, tudo de joelho perante a Jesus Cristo, tudo quieto, escutando a pregação de Jesus para aquelas almas que estavam lá no inferno. Jesus sobe de lá. Como ele prometeu, irmãos, que em 3 dias ele derrubaria o templo. Em 3 dias ele reergueria o templo. Que em 3 dias, o sinal que ele falou do profeta Jonas, que teria 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, assim seria o sinal do Filho do Homem. Em 3 dias e 3 noites ele esteve no seio da terra. Depois, irmãos, ele falou que ele ressuscitaria. Ele ressuscita, irmãos. Sobe sobre a terra. Fica mais 40 dias na terra. Isso é palavra para você se converter nesta noite, pastor. É palavra para você se converter nesta noite, missionário. É palavra para você se converter aí, obreiro, nesta noite. É palavra para você se render aos pés de Jesus. Eu venho nesta noite pregar com a autoridade de Jesus Cristo nesta noite para que você venha se converter. Os dias estão contados. Se converta através dessa pregação. Jesus fica mais 40 dias na terra. Depois desses 40 dias, Jesus vem e estipula os seus discípulos, ensina os seus discípulos. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu és. Sobre ti, Pedro, edifico a minha igreja. Te dou a chave do reino celestial. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar aqui na terra, Pedro, será desligado no céu. Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ti, porque tu és minha igreja. E estava Pedro e João do lado dele, irmãos. Jesus ordena os seus discípulos e dá uma unção nova aos discípulos. De discípulos, irmãos, eles passam a ser apóstolos do Senhor Jesus Cristo e recebem a autoridade de Jesus, a autoridade do Deus vivo manifestada em carne. Depois disso, irmãos, estava Jesus, João e Pedro, irmãos, andando pelo caminho, irmãos. A Bíblia diz lá em Atos, se você lá lê Atos 1, Atos capítulo 1, lê Atos capítulo 2, tu vai entender o que eu estou falando. E estava Jesus e Pedro e João andando. Nisso desce 2 varão de branco e diz desta maneira: olha para mim, olha o mistério nesta noite. Aqueles 2 varão descem e Jesus começa a subir ao encontro deles. Jesus começa a flutuar. E Pedro e João, irmãos, não entendem o mistério. E eles olham para Pedro e João e dizem assim: ó, não atormente vosso coração. Não tendes medo em perder o Jesus, o Cristo. Porque o mesmo Jesus que você vê subindo as nuvens hoje, descerá sobre as nuvens novamente um dia. Então não se engane, irmãos. Não se engane com os sinais que os homens hão de fazer aparecer nos céus daqui mais um tempo. Homens, através de tecnologia, preste muita atenção nessa profecia hoje, farão aparecer muitas imagens no céu, para dizer que Jesus é igual Buda, Jesus é igual Hare Krishna, igual Aparecida, mas não venha se enganar, porque Jesus Cristo é o único Deus, e Ele aparecerá sobre as nuvens num dia, mas não da forma que você está pensando, não. Olha o mistério. Jesus sobe, Pedro e João começam a fazer a obra. Pedro e João chega até um templo por nome Formosa. E o templo, por nome Formosa, irmãos, havia um homem paralítico de nascença, sentado no templo da igreja. E ele pedia esmola. E aí Pedro, irmãos, através da autoridade que Jesus deu para ele, do poder que Jesus deu para ele, da chave celestial que Jesus deu para ele, Pedro tinha autoridade, porque Pedro era a própria igreja santificada de Deus aqui na terra. E aquele homem pede e diz assim: esmola para me dar. Pedro olha e diz assim: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho hoje eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo e anda. E o homem endireitou as pernas, levantou de lá e começou a andar. Arrabante, oneblas, e canderevai a sébia.
E o homem é curado através do poder de Jesus que estava sobre a vida de Pedro. Porque Pedro era igreja santificada e ungida por Jesus. Irmãos, eu quero que você entenda o mistério. A Bíblia diz que Pedro curou muitas pessoas e até a sombra de Pedro curava as pessoas porque Pedro era santificado. E a Bíblia diz também lá em Atos 2:38 que os varões, irmãos, não entendiam o mistério. Eles não entendiam, irmãos. E um olhava para o outro, e a Bíblia diz lá em Atos 2:38 que a maioria daquele povo que estava lá, olha, irmãos, e diz desta maneira, diz desta forma: o que nós faremos agora, apóstolos e varões, irmãos? Pedro olha para eles lá em Atos 2:38 e diz assim desta maneira: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão e remissão de todos os pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa, olha o que a Bíblia diz, e esta promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, e quanto nosso Senhor Jesus Cristo chamar. E os aconselhava e exortava com muita outra palavra, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Deste modo olha o mistério, deste modo os que acolheram e aceitaram a palavra naquele dia que Pedro pregou, foram batizados naqueles dias, e se ajuntaram, e agregaram naquele dia, quase 3.000 almas desceram nas águas em nome de Jesus Cristo. Olha o mistério aqui, irmãos. E eles perseveraram nos ensinos dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Agora eu venho nesta noite esclarecer algo para você aqui, irmão. O povo está dividindo Deus em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero que você entenda uma coisa. Vamos lá para Mateus, capítulo 28 de Mateus. Eu quero esclarecer algo de Deus para você. Capítulo 8. E versículo, irmão, de número 11 em diante. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte de Jesus, aonde Jesus tinha designado e mandado. Quando viram, adoraram-nos, mas uns duvidaram. E aproximou-se Jesus com toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu quero que você entenda o mistério aqui, irmão. No começo da pregação aqui, eu acabei de explicar para você que Deus era Espírito Santo. E Deus, Ele faz com que um corpo seja gerado dentro do ventre de Maria. E este corpo foi gerado por Ele, que era Espírito Santo no começo. E Ele se torna pai, irmãos, recebe o título de pai, porque Ele gerou este corpo dentro do ventre de Maria. E o corpo, ele recebe o nome de filho porque foi gerado por Ele dentro do ventre de Maria. Mas Ele continua sendo Espírito Santo. Depois, através do batismo, quando Ele se rende ao batismo, quando João desce as águas na cabeça dele, que o próprio Deus em Espírito e em verdade desce dentro do corpo que Ele gerou, dentro da igreja que Ele gerou. Aí Deus se torna um só Deus e vida eterna. Ei, por favor, irmãos. Por favor, irmãos, vamos começar a ler as Escrituras. Chega, irmãos, e está escutando, diz que vamos ler a Bíblia. Irmãos, Jesus falou desta maneira: portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é Pai porque gerou, Filho porque foi gerado, Espírito Santo porque Ele é Espírito Santo no começo. Depois Ele se torna um só, Deus e vida eterna. E esse batismo que Jesus dá ordem aqui em São Mateus 28:19 se conclui lá em Atos 2:38. Quando Jesus ordena Pedro, quando Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu és Pedro, sobre ti eu edifico minha igreja, te dou a chave do reino celestial, Pedro. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, tudo que você desligar aqui na terra será desligado no céu. Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ti, significa: tudo que você falar, Pedro, eu assino embaixo. Tudo que você fazer, Pedro, eu estou contigo. Você é minha igreja.
E Pedro vai lá e batiza o povo em nome de Jesus Cristo, para perdão e remissão de todos os pecados. Agora vem a pergunta, irmãos. Ei, você que está batizando aí em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, presta atenção. Você que vem batizando através de um batismo pagão, preste muita atenção, irmãos. Deus se manifesta com 7 nomes diferentes, mas não significa que Deus é 7, não. Não significa que Deus foi 7 lá no passado, não, irmãos. Deus é pai porque gerou a criança dentro do ventre. A criança se torna filho porque foi gerado por ele. E ele continua sendo Espírito Santo, depois ele desce dentro do corpo que ele gerou. Se torna um Deus só e vida eterna. Mas não significa que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu já vou explicar para você aqui o mistério. Aí Pedro vai lá e batiza mais de 3.000 almas, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, faz muitos milagres no meio dos apóstolos, porque manifestava seu poder no meio deles, porque eles estavam cumprindo o mandato que Jesus ordenou. Se Pedro estivesse errado, irmãos, Jesus tinha matado Pedro, e Jesus não tinha deixado Pedro como igreja, e não tinha dado autoridade para Pedro, e não tinha dado a chave do reino celestial para Pedro batizar em nome de Jesus Cristo. Se o batismo em nome de Jesus Cristo fosse errado, ou fosse uma farsa ou uma mentira, Pedro tinha morrido. Pedro tinha morrido na hora. Mas como o batismo era verdadeiro, quase 3.000 almas se agregaram e desceram nas águas, porque receberam o batismo verdadeiro. E nisso se converteram e o pecado foi lavado, porque no nome de Jesus Cristo há perdão para perdoar pecado, irmãos. Preste muita atenção. E no meu nome recebereis poder para pisar em escorpião, para pisar em cobra, para tomar veneno mortífero, para expulsar demônio. Vai expulsar demônio em nome do Espírito Santo para ver se sai ou não sai, irmãos. Porque Deus é Espírito Santo manifestado dentro do corpo dele, que ele criou. E esse corpo recebeu o nome de filho porque foi gerado por ele. E ele recebe o nome de pai porque ele gerou. Mas ele é Deus em espírito e em verdade, sendo Espírito e Santo dentro do corpo que ele gerou. Corpo santo, sangue santo, osso santo, tudo em Jesus era santo, por isso que ele se torna Deus, irmãos, manifestado em carne, porque o Espírito Santo da verdade desce dentro do corpo que ele gerou. Vai expulsar demônio em nome de Deus para ver se vai sair, não sai. Agora expulsa demônio em nome de Jesus Cristo para ver se não sai. Sai, irmãos, em nome de Jesus, o demônio sai. Em nome de Jesus Cristo, o câncer sai. Em nome de Jesus Cristo, o paralítico anda. O surdo escuta. O cego vê, porque em nome de Jesus Cristo há poder. É-me dado toda a autoridade e o poder sobre o céu e a terra. Tu quer mais? Tu quer mais o que, irmãos? Eu venho nesta noite explicar, esclarecer para vocês o nome do verdadeiro Deus e vida eterna. Esta palavra foi me revelada através de Jesus Cristo em Espírito Santo e verdade. Eu venho nesta noite esclarecer para você. Aí Pedro batiza. As pessoas descem na água. Aí depois disso, irmãos, Pedro é crucificado. A Bíblia diz que Deus levanta um homem por nome Saulo. Tem um encontro com Jesus. E Jesus santifica Saulo e faz com que Saulo, o nome dele seja mudado para Paulo. E se vocês lerem o livro, irmãos, de Atos inteiro, tu vai ver que Paulo também batizava em nome de Jesus Cristo. E não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, irmãos. Porque ele não dividia Deus em 3. Deus não é 3, Deus é um só. Se fosse assim, lá atrás Deus se manifestou como... Deus se manifestou com 7 nomes diferentes. Jeová Nissi, Jeová Rafá. Deus se manifestou com 7 nomes diferentes, mas não se torna e não significa que Deus é 7. Agora, irmãos, nós vamos entender o mistério nesta noite. Paulo batizava em nome de Jesus Cristo. Paulo foi morto, irmãos? Por Jesus não, porque ele batizava certo. Agora nós vamos lá para o livro de Apocalipse, irmãos. Capítulo 13, versículo 16 de Apocalipse. Para vocês entenderem o mistério. Eu já estou encerrando aí, irmãos. Eu já estou quase terminando a palavra, a mensagem nesta noite, mas nós vamos acompanhar a Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 de Apocalipse. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. E ela abriu
a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, e colocaram um sinal na mão direita e na testa. Segura aí que você já vai entender o mistério. Apocalipse 16:13, agora nós vamos ler, para você entender a respeito do batismo e do que eu estou pregando para você nesta noite. O batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo veio de uma origem, irmãos, lá de trás, de uma origem grega, de uma origem lá de trás, irmãos, aonde, irmãos, os gregos vieram, irmãos, estabeleceram uma igreja chamada Igreja Católica, o catolicismo, aonde o povo batizava em nome do Pai, Filho e Espírito Santo para dividir Deus em três, para confundir a tua cabeça, para você pensar que existe Deus Pai lá em cima, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Para você fazer com que a glória de Deus, unigênito, único, por nome Jesus Cristo, fosse dividido por três. Para que você não recebesse milagre, irmãos, tome muita atenção. Para que você não recebesse o selo da marca do nome de Deus na sua testa na hora do batismo. Preste muita atenção em Apocalipse 16:13. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. 16:13. Vi sair da boca do dragão. Vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhante a rãs. E esses espíritos são espíritos de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Tome muita atenção aí, segura aí, irmão, você que está acompanhando essa live. Sabe por que Jesus está falando isso? Imagina se hoje eu, o pastor Robson, olhasse para você e dissesse assim: irmão, eu quero que você desça nas águas, mas eu vou te batizar em nome de Pombagira, Tranca-Rua, em Chucaveira. O que você dizer? Meu Deus, pastor, esse pastor está ficando louco. Tome muita atenção. Dividiram a glória de um Deus único em três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo. Eles só trocaram, irmãos, para confundir tua cabeça. Então eles colocaram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vindo lá da Igreja Católica, para você não receber o batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo. Aí eu quero que você tome muita atenção. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios que estão operando dentro das igrejas. Tome muita atenção. Claro, irmãos, que se eles te convidassem para batizar você em nome de Tranca-Rua, Pombagira e Chucaveira, você não ia querer. Mas quando você desce o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tu está negando a Jesus Cristo aqui na terra. Tu está negando o verdadeiro batismo aqui na terra. E Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante dos anjos meus naquele dia. Também será negado diante dos meus anjos naquele dia. Por isso que Jesus, irmãos, naquele dia, se você não se converter hoje, através dessa palavra, e não se batizar no nome de Jesus Cristo, que é o batismo verdadeiro, eu vou dizer uma coisa para você. Naquele dia Jesus vai olhar e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo que está preparado desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo, para os anjos e aqueles que praticaram a iniquidade, porque desobedeceram a minha lei, transgrediram a minha lei. Agora nós vamos para a Bíblia, irmãos. Tome muita atenção. Deus é um só. Deus se manifesta em carne. Deus anda no meio do povo, e o povo não conheceu Ele como Deus. Vamos lá para o livro de Romanos, irmãos. Abrindo o livro de Romanos, irmãos, nesta noite tu vai ter alimento espiritual, coisas que quando você vai na igreja, em muitos templos aí você só escuta: irmão, faça um voto de 100, irmão, faça um voto de 200. Jesus não quer, irmãos, cobrar pelo teu milagre, não. Irmãos, faça um voto aí de 500. Esse gel veio lá do monte não sei aonde, essa pedra veio do monte não sei aonde. Vamos fazer o voto de 500. Aí aqui, irmãos, tem essa chave ungida. Irmãos, isso daí é mentira, porque não está dentro da Bíblia. E tudo que não está dentro da Bíblia não é da boca de Deus. A Bíblia diz lá, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 1 de Romanos. Quero que você acompanhe comigo. Capítulo 1. E versículo, irmãos,
de número 18, a idolatria e depravação dos gentios. Tu vai entender a palavra que eu trouxe até agora. Pois a ira de Deus se revelar dos céus. E é o que está acontecendo, ó. A ira de Deus se revelará dos céus contra toda impiedade e injustiça, e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Pois os que se podem conhecer, olha aqui a Bíblia diz aqui, pois o que se podem conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Deus se manifestou em carne no meio do povo, no meio dos homens. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis. Nas suas especulações, os seus corações insensatos os obscureceu, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. E substituíram a glória de Deus, incorruptível, por imagem e semelhança ao homem corruptível, a aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E por isso que Deus os entregou, irmãos, a impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações, para dessolarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que bendito eternamente, amém. Agora eu quero explicar para você. O Senhor permitiu a impureza sexual. Sabe o que significa isso, irmão? É o que você está vendo aí, homem casando com homem, mulher com mulher. É impureza sexual. Sabe por quê? Porque o Senhor permitiu o desejo ardente disso. Sabe por quê? Porque corromperam o caminho da verdade. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Corromperam o caminho da verdade. Corromperam o caminho da justiça. Aí o que acontece, irmãos? Está havendo um batismo pagão em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Um batismo que está sendo contra o que Jesus ordenou para Pedro. E se Pedro tivesse errado, e se o batismo em nome de Jesus Cristo for errado, Pedro e Paulo eram mentirosos, então, irmãos. Mas como Pedro e Paulo eram santos profetas de Deus, se você não seguir o que Pedro e Paulo fez, o que Pedro e Paulo fez ordenado por Jesus Cristo, você está pecando contra a palavra. Você está blasfemando contra o caminho da verdade, contra Jesus. E naquele dia, irmãos, você já não vai mais ser inocente não, porque Jesus permitiu hoje eu estar pregando para você. Tome muita atenção. Eu já estou encerrando aí, irmãos. Glória a Deus, hoje é palavra para ser santificado, para ser edificado hoje teu templo aí, irmão. Hoje é para sacudir a figueira. A Bíblia diz que nos últimos tempos Deus levantaria os loucos para confundir os sábios, não é verdade, irmão? E Deus está levantando, irmãos. Deus levantou eu nesta noite como um louco para confundir a sabedoria aí, irmãos, da teologia. Para confundir, irmãos, a sabedoria aí, irmãos, da tecnologia. Nesta noite eu venho pregar para você a verdade. E eu quero que você entenda, irmãos, para encerrar a palavra nesta noite. Já vou orar por você aí, você que está no teu lar, na tua casa. Já vou orar por você nesta noite. Mas antes eu quero encerrar essa mensagem com chave de ouro. Para a glória e honra de Jesus Cristo, meu Deus e único e Salvador e Pai. No livro de Epístolas de João, capítulo de número 4, para você entender a mensagem. E versículo 1. A Bíblia diz assim para você entender. Advertência contra os falsos profetas. Amados, não acredite em qualquer espírito, mas avaliai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tome muita atenção. Assim conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em corpo ou veio em carne, o Espírito provém de Deus. Olha que mistério, irmão. E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, o Espírito não provém de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido
que haveria de vir e agora já está no mundo. Filhinho, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eu quero que você, irmão, guarde nesta noite esta palavra, para a glória e honra de Jesus, para a glória e honra do Salvador. Quero que você guarde esta palavra nesta noite. E se você não se converter através dessa palavra, irmãos, eu venho dizer para você assim que naquele dia o fogo te espera. Eu venho dizer para você que a Bíblia diz em Apocalipse que é 144 mil selados. Agora eu venho dizer uma coisa para você. O selo verdadeiro vem através do batismo, do arrependimento. E se você não tem o nome do Pai, qual que é o nome do Pai? Jesus Cristo. Como que é o nome do nosso verdadeiro Deus, vida eterna? Jesus Cristo. Se você não tem o nome dele sobre tua testa, como que você vai ser conhecido por ele naquele dia? Hã? Continua aí, irmão, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí faz prova de Jesus que está na minha vida hoje, esta noite. Diz assim, se aquele pastor, se o pastor Robson lá, se aquele louco que pregou a mensagem lá, e tudo que ele pregou é verdade, faça a prova com Deus aí. Se o verdadeiro batismo é em nome de Jesus Cristo, faça a prova com Deus nesta noite, irmãos. Você que batiza em nome do Pai,